A questão da sustentabilidade urbana é uma das maiores dificuldades na maioria dos municípios, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil. Ela é motivo de discussões, de trabalhos, de workshops, congressos no mundo todo, pois existe hoje uma visão que as cidades precisam modificar a sua forma de crescimento e de utilidade dos equipamentos que nós temos nas cidades. Muitas vezes as cidades elas se direcionam para um crescimento que privilegia somente um setor, que é o setor econômico. Porém, nós sabemos hoje que o avanço das cidades em termos de população estão causando uma série muito grande de problemas que podem inviabilizar as cidades do nosso país e particularmente do interior do estado de São Paulo. Hoje eu trago aqui aos estúdios da TV Uniária o advogado e doutor Pedro Colenzi. Ele é formado aqui pela Uniária, fez o seu mestrado na questão ambiental e o doutorado dele foi cumprido ali na Universidade Federal de São Carlos. Eu gostaria de agradecer a sua presença, Pedro, e a gente poder conversar um pouco sobre essa questão básica, que é a questão desse crescimento urbano, que a gente sabe que no interior de São Paulo é um crescimento que não vem de muito tempo atrás. Vamos dizer que a partir da década de 70, 80 do século passado, nós começamos a ter um aumento muito grande das cidades do interior. Só que isso não foi acompanhado com um planejamento global. Muitas vezes só se preocupou com esse avanço econômico, né? Bairros que muitas vezes não tinham planejamento e acabaram gerando muitos problemas. E como hoje, no início do século XXI, a área do direito enxerga essa questão? Primeiramente, eu agradeço o convite por estar aqui e, ao meu ver, né, o crescimento urbano ele se deu sem um planejamento olhando o lado social e ambiental. Ele foi apenas econômico, como você já disse. Então, após a Constituição Federal de 88, existe um dispositivo lá que é da política urbana, que é o artigo 182. Mas ela levou 11 anos para regulamentar esse dispositivo, né? Então, precisou de uma lei infraconstitucional e essa lei veio 11 anos após. Nesse período, houveram várias pressões, algumas cartas, algumas recomendações de como deveria ser esse planejamento. Mas, efetivamente, a lei veio após 11 anos. Então, inclusive no Congresso existiu e ainda existe alguns ministérios, algumas forças, né, políticas que influenciam esse planejamento urbano que deveria ser como um ideal, né? Então essa lei é conhecida, ela se autodenomina Estatuto da Cidade e ali ela traz algumas diretivas, né, e para que a cidade cresça, a forma como cresça. Então, o conceito de sustentabilidade, os princípios de participação popular, de preenchimento dos vazios urbanos, o combate à especulação imobiliária. Então, essa legislação ela é apta a isso, é uma das legislações mais modernas do mundo, em termos teóricos, né, e que tenta avançar nesse trilhar, né? Então, olhar o lado econômico, mas também o lado social, ambiental e também cultural, né? Que é um outro tripé da sustentabilidade. As nossas cidades aqui da região central do estado de São Paulo, elas quase que tiveram a mesma formação. Na época do café, a ferrovia, o crescimento, aí uma certa estagnação pós-Segunda Guerra Mundial. E agora, aí, a partir dos últimos 3 décadas, nós temos aí um desenvolvimento muito grande. Mas a gente não sentiu, nas políticas que vieram junto com essa novo avanço das cidades, uma visão holística, uma visão completa, né, desse crescimento. As cidades acabaram atraírem muita gente,
Só que, ao mesmo tempo, né, as políticas que os municípios criaram não foram suficientes para isso. Sim, é. A expansão urbana, hoje, a malha urbana, ela no Brasil, em relação à rural, as pessoas vivem nas cidades. Então, 85% da população vive nas cidades. Esse dado é do IBGE, do último censo que ocorreu. Isso mostra que a política nacional ela é voltada para as pessoas viverem na cidade. Então, existe um marketing muito grande, né, desse sistema neoliberal que nós vivemos, que na cidade que nós encontramos emprego, qualidade de vida, saúde, segurança, transporte e por aí afora, né? E no rural, não. O rural é muito precário. Então, a ideia que se lança é essa. Então, as pessoas vão para a cidade, né? Elas procuram as cidades para viver. E o problema é como, né, combater os conflitos, porque não existe cidade sem conflitos hoje, né? Então, todas as cidades têm conflitos. Então, o modelo que a gente vive de expansão aqui no Brasil é um modelo que gera a chamada gentrificação, né? Então, as cidades elas vão expandindo de uma tal forma que o bairro passa a ser barato. Então, começa a chegar os equipamentos urbanos naquele bairro, aquela terra vai se valorizando e vai ficando cara. E as pessoas que não têm condição começam a sair e ir para os bairros e cada vez mais distantes, né? Então, esse é um modelo que o Brasil hoje vive. Então, onde há equipamentos urbanos, o valor da terra ele é mais alto e as pessoas que não têm condições ou têm uma baixa renda vão se afastando dos grandes centros. E grandes centros como São Paulo, por exemplo, não existe políticas públicas para recuperá-los também. Então, o que gera outros conflitos, né? Como também a questão do racismo ambiental, né? As pessoas vão morar em lugares que são indignos, perto de lixões, perto de questões de poluição, de insalubres, né? Então, muitos conflitos existem nas cidades, né? Tanto a gentrificação, né? Como os centros urbanos que vão ficando caros e aí, pelo valor elevado, também há uma perca de interesse. Outra coisa que, no meu modo de ver, afeta também esse crescimento urbano é a transferência de obrigações que o governo federal fez para que o município arcasse com quase todas as necessidades, né, do morador. Educação, basicamente, transporte, saúde. Só que, ao mesmo tempo, o governo federal não transferiu recursos e estrutura particular para que os municípios pudessem fazer esse tipo de coisa. E acabou afetando esse crescimento totalmente irregular das cidades. Então, esse é outro, mais um, né, dos problemas que nós conhecemos. Então, depois da Constituição Federal de 88, os municípios tiveram autonomia pela Constituição. Então, nós temos um município autônomo, um estado autônomo, uma união, né, autônoma. E eles são interligados, mas eles têm responsabilidades em conjunto em relação ao município, mas tem autonomia. No entanto, o município ele tem uma receita baixa. Sim. O Estado tem uma receita moderada e a União é a que fica com a maior fatia do bolo, né? Então, como dizer hoje, num sistema capitalista que necessita de dinheiro, né, para ter os planos bons, investimentos bons, né, se o município não tem renda? E aí, a todo momento, precisa de determinadas formas, né? Tem as formas legais, as formas políticas para alcançar essas verbas e trazer o desenvolvimento real ao município. Então, essa autonomia, ao meu ver, e eu critico, inclusive na minha tese de doutorado, né? Não é uma autonomia muito clara, né? É uma autonomia bastante espinhosa, porque ele depende da bandeira política, né, que o município se é alinhado com a União, com o Estado, depende dos alinhamentos políticos, o município vai ter mais autonomia ou mais verba para poder desenvolver projetos, né? E isso é um entrave para o município, né? Bom,
a gente tem um tempo sempre limitado, né, para falar, e eu, numa próxima oportunidade, vou convidá-lo de novo. Mas eu gostaria de encerrar é o seguinte: você enxerga o século XXI com mudanças significativas nessa sustentabilidade urbana? Olha, eu moro nesse país, eu moro nas cidades. Eu acredito, as pessoas vivem nas cidades, né? O Estado e a União são entes abstratos, né? Administrativos. E eu tenho esperança que existe possibilidade de melhora, porque eu vivo aqui, eu sou uma pessoa positiva, né? Mas, para isso, precisa ter uma mudança na mentalidade política, nas pessoas conversarem mais, então há uma necessidade de participação popular, para as pessoas debaterem esse sistema, né? Mas eu acredito que sim, que há uma possibilidade de melhora. Eu agradeço a sua presença aqui, né? A gente sabe das grandes atividades que você tem e sobrou um tempinho aqui para vir bater um papo com a gente. Agradeço imensamente a sua presença. Eu agradeço também o convite, mais uma vez, e estou sempre à disposição. Muito obrigado. A questão urbana necessariamente é uma questão que envolve aspectos políticos, econômicos, ambientais e sociais. Há muitas pressões envolvidas nessas questões, em decorrência de interesses dos grupos. Mas como o Dr. Pedro mesmo falou, a participação das pessoas nas discussões sobre o que nós esperamos das nossas cidades é uma questão fundamental. Nós precisamos participar cada vez mais.